plans for you. This child is his way. There's this girl at the orphanage. I think that she really needs someone to look out for her. Depois do incidente do Homan que eu falei no episódio das Nalgas do Mandarim, em que eu, para aqueles que não ouvem ou não ouviram ainda ou não conhecem esse podcast, que é canon, não é? Que é canónico para também este podcast que estão a ouvir agora, eu expliquei que a primeira vez que vi, ou que pensava ter visto este First Omen, foi um filme que por engano foi lançado numa sucursal do Sr. Joaquim, uma sucursal bastante conhecida e com grande reputação, para perceber ao fim de 1h30 que não se tratava de um prólogo e se tratava de um filme da Serra Leoa, alguns de um país africano, que tem a ver com questões culturais e choque entre pessoas de várias culturas. Bom, e desta vez o Sr. Joaquim voltou-nos a dizer: não, calma malta, desta vez o filme é o verdadeiro. Eu aproveitei, fiz a sua aquisição, o seu aluguer, e vi então ontem em casa, infelizmente ou felizmente, não tive possibilidade de o ver no cinema a sério. Portanto, o First Omen, para quem vive enfiado debaixo de uma pedra, é uma prequela para o filme The Omen, um filme de 1976, que nos conta a história de uma família que perde uma criança a quando da sua nascença, e imediatamente é-lhes dada uma criança de substituição, e que será depois, mais tarde, o anticristo, o Damien, o famoso Damien. Neste filme, The First Omen, trata-se então de descrever, de nós percebermos como é que essa criança nasceu. Conta-nos uma história de uma noviça, uma pré-noviça, uma freira que ainda não apresentou os seus votos, que vai para Roma, onde está um padre ou um cardeal que ela tem muita confiança, que propõe que ela faça esta fase final da sua licenciatura em freira em Roma, num famoso convento. Ora, ela chega lá, conhece as outras amigas e imediatamente somos apresentados aqui a um tipo de narrativa que não estamos habituados, que é as freiras, as jovens freiras, estas noviças, são na verdade miúdas como todas as outras. Ela tem vontade de sair, elas gostam de namoriscar, portanto são raparigas perfeitamente normais que por uma ou por outra razão, ou porque tiveram uma visão que as enviou para esta via, ou então foram criadas, não é, órfãs, adotadas, e foram a vida inteira educadas com a ideia de que iriam ser freiras. Portanto, elas estão nesta fase de apresentar a tese para receberem o seu diploma de freira, e algo se começa a passar neste convento. Esta moça tem visões desde criança, que ela vê coisas muito estranhas, ao ponto de ela não perceber por vezes a diferença entre a realidade e a alucinação, muitas vezes até algo que não contribui nada para a sua vida social, e aos poucos percebe-se que esta miúda, esta jovem freira, começa a afundar-se, a ser puxada por uma espécie de tentáculos das trevas para inseminarem com o filho de Satanás. Portanto, ela está numa igreja, não é? Vive num convento. Não deveria haver aqui uma proteção para que uma filha de Deus pudesse ser mantida longe das garras desta abominação das trevas? E a resposta é não, porque, curiosamente e coincidentemente, neste convento está também uma ordem da igreja, uma espécie de um braço armado da igreja, cuja missão é engravidar uma moça com a semente de Satanás, das trevas, e fazer com que dessa inseminação nasça o anticristo. Irá nascer numa sociedade, isto nos anos 70, que cada vez mais se afasta da igreja, que deixou de procurar consolo na palavra de Deus, para se virarem para outro tipo de filosofias, para se virarem para outro tipo de confortos, para voltarem as costas ao divino e abraçarem cada vez mais o material. Ora, o plano da igreja é
se nós lançarmos o anticristo cá para fora, de repente as pessoas começam a ver atos abomináveis a serem cometidos por a extrema malícia e rapidamente percebem que isto é uma criatura do paranormal e precisamos novamente de Deus e da religião nas nossas vidas para impedir que isto progrida ainda mais. Ora, e é para isso que se insemina esta noviça com a semente de Satã para o plano avançar. E o plano então avança, não é? Com sucesso, tendo em conta que isto é uma prequela e tendo em conta que vocês, de certeza absoluta, que já viram o Woman de 1976, realizado por Richard Donner, esse mestre todo poderoso do cinema do terror e fantástico. Portanto, já se percebe o que é que vai acontecer. Acaba por ter um twist no fim, acaba por dar mais qualquer coisa, contribuir mais qualquer coisa para esta mitologia, e é essa que eu não vou falar, não é? É esse extrazinho que aparece no fim que será, porventura, usado no futuro para fazer sequelas da prequela que não vão impactar diretamente naquilo que são aqueles 3 filmes da trilogia anterior, uma vez que nesses 3 filmes não são revelados nenhum elementos que aparecem no final deste filme. Acredito que se faça ali um spin-off do Damien. Tem valores de produção impressionantes. Este filme passa-se em 71, passa-se em Roma. Quando o filme começa tem ali, diria, um quarto de hora em que se mostra a cidade, em que se mostra o dia-a-dia, e de facto está bem feito o design daquele tempo, os carros, as pessoas, as roupas. Eu acho que houve aqui um esforço que compensou, porque nós sentimos-nos mesmo em Roma de 1971, excepto, claro, toda a gente fala inglês, incluindo as crianças, ninguém fala italiano, e isso não parece ser um problema para os italianos, que na vida real é. Portanto, é um filme muito bonito, muito bem feito, muito bem filmado, uma bela fotografia, mas depois tem também aqui toda uma aura pecado, não é? Toda aqui uma omnipresente capa semi-transparente de deboche e de sexo, que não é mau, não é? Não é, eu disse pecado porque o filme fala de freiras, mas de facto são as sensações, são os sentimentos naturais das pessoas, e se calhar das pessoas desta idade, de descoberta de sexualidade, e elas querem provar um pouco daquilo que são os sabores da vida antes de se dedicarem inteiramente ao freirismo, não sei como é que se diz. Dá-nos uma imagem das freiras e destas ordens de uma maneira que até agora eu nunca tinha visto, não é? Que é representá-las como mulheres normais, como pessoas normais, que têm conversas absolutamente iguais a todas as outras quando estão juntas, e só quando então fazem o seu freira show é que se denota então toda aqui esta seriedade e esta solenidade nesta performance. Foi realizado por uma jovem chamada Arcacha Stevenson. Este é um filme muito feminino. Nós não estamos habituados, nós homens, nós brancos, nós homens cis, a ver retratado no cinema ou na nossa vida, porque às vezes não é só nós não queremos saber, às vezes também não nos querem contar quais são as dificuldades de ser mulher. Nós não fazemos ideia dos assédios que elas sofrem quando vão na rua com uma roupa mais ousada ou mais curta. Nós não sabemos quais são os desafios que eles têm na sua vida profissional, quais são os assédios a que estão sujeitas, os preconceitos que por vezes as afastam de determinadas áreas da sociedade. E neste filme estas dores são bem caracterizadas, porque de facto é um filme realizado por uma senhora jovem, com atrizes que sabem materializar algumas daquelas que são as dores de ser uma mulher na sociedade, tanto nos anos 70 como atuais, porque de facto a internet veio e há televisões a cores, mas não haverá grandes alterações em algumas áreas. É também isto, e o filme acaba por ser não tanto um filme de terror, que é pena, tem pouca matança, todo o horror gráfico que nos é apresentado tem a ver com sexo não consentido, com algum assédio, com questões de aborto, com questões de natalidade, não é propriamente facadas na cabeça, apesar da cena inicial
nos fazer lembrar uma cena também do Omen, vocês vejam, tem alguma piada, que é quando se revela o mal ao mundo. Eu não sei que vos diga se fiquei desiludido, se fiquei agradado, porque de facto não era este filme que eu estava à espera, não era também do filme da Costa do Marfim. É um filme diferente e isso é bom, não é? Quando o filme começou, eu pensei logo, bom, isto vai ser um rehashing, vai ser um remake, vai ser o filme gêmeo da Imaculada, que nós vimos com a nossa amigalhaça do peito, Sydney Sweeney, mas não, o filme de facto tem essas vibes, essas vibrações iniciais, mas depois acaba por ser positivo. Mother of what? It's the mark of the devil.